Olá, pessoal! Vamos resolver mais uma questão sobre responsabilidade civil que caiu no exame de ordem? Vamos ver o que diz a lei e como resolver esse caso concreto? Vem comigo! A questãozinha é de 2017, primeira fase, e diz assim: André é motorista da transportadora Via Rápida Limitada. Certo dia, enquanto dirigia um ônibus da empresa, se distraiu ao tentar se comunicar com um colega que dirigia outro coletivo ao seu lado e precisou fazer uma freada brusca para evitar um acidente. Durante a manobra, Olivia, uma passageira do ônibus, sofreu uma queda no interior do veículo, fraturando o fêmur direito. Mais um caso de fratura no exame de ordem. Além do abalo moral, a passageira teve despesas médicas e permaneceu por semanas sem trabalhar para se recuperar da fratura. Olivia decide então ajuizar a ação indenizatória pelos danos morais e materiais sofridos. Em referência ao caso narrado, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, pessoal, você tem que identificar aqui se trata de uma relação meramente civil ou se é uma relação também consumerista. Pensa comigo, a Olivia é passageira do transporte. Ela é, portanto, consumidora, tá? E quando a gente fala de consumidor, a gente já vai lá pensar no artigo 932 do Código Civil, porque no caso há uma relação também empregatícia entre a empresa de transporte e o André, né, que se distraiu aí conversando com um colega e acabou causando este dano à Olivia, tá? Então, lembra lá do artigo 932 o que ele fala nesse caso? Vamos ler juntos? Abra lá o teu código, tá? Diz assim: são também responsáveis pela reparação civil. Procura o inciso 3. O empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, o que você tem que perceber aqui? Bom, nós temos uma relação de consumo, o André é empregado do serviço de transporte, logo, o empregador será responsabilizado. E quando eu falo em relação de consumo, eu também estou falando de responsabilização objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa ou dolo, tá? Então, a Olivia não vai ter que comprovar que houve culpa ou dolo do André, certo? Ela vai ser agraciada, né, entre aspas, com essa responsabilização objetiva e mais ela poderá ser beneficiada também com a inversão do ônus da prova. Bom, vamos lá ver as alternativas então. A Olivia deve, primeiramente, ajuizar a ação em face da transportadora e apenas demandar a André se não obtiver a reparação pretendida, pois a responsabilidade do motorista é subsidiária. Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. A responsabilização aqui não é subsidiária, ou seja, primeiro eu demando o André, se o André não me indenizar, aí eu vou indenizar, procurar a empresa subsidiariamente. Não, aqui a responsabilização é solidária, tá? A solidariedade ela não se presume, ela decorre do contrato ou da lei. Aqui no caso concreto, a solidariedade existe por causa do artigo 942 do Código Civil. Quer ler comigo? Vamos ler juntos? Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado. E se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Dificinho, né? Você tem que saber aqui que a responsabilização não é subsidiária, ou seja, você não vai demandar um primeiro para se ele não conseguir cumprir, demandar o outro, mas poderá demandar os dois em conjunto, especialmente por causa da redação do artigo 932, inciso 3º do Código Civil. Tranquilo, né? Então, a alternativa A está incorreta. Vamos ler a B. Olivia pode ajuizar a ação em face da transportadora e de André, simultânea ou alternativamente, pois ambos são solidariamente responsáveis.
Ok, essa é a alternativa correta, tá, pessoal? Ela pode demandar, ou seja, ajuizar a ação tanto em face da transportadora quanto em face de André, simultânea ou alternativamente, pois ambos serão solidariamente responsáveis, certo? Base legal, artigo 932, inciso 3º, artigo 492 do Código Civil e também o artigo 265 do Código Civil. Alternativa B, portanto, correta. Vamos ver a C? Olivia apenas pode demandar, nesse caso, a transportadora, mas esta terá direito de regresso em face de André, se for condenada ao dever de indenizar. Veja, nesse caso, ela pode demandar, claro, não só a transportadora, mas também o André. Claro que a transportadora também terá direito de regresso, tá? Se comprovar aí, né, que o André agiu com culpa ou dolo, tá? Mas essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque ela pode, sim, demandar André e a transportadora simultaneamente, certo? E por fim, a letra D. André e a transportadora serão solidariamente responsáveis e podem ser demandados diretamente por Olivia, mas aquele que vier pagar a indenização não terá regresso em face do outro. Haverá direito de regresso na hipótese, já comentei com vocês, tá? Então, se ficar comprovado, por exemplo, que o empregado agiu com dolo ou culpa, a empresa poderá, né, pedir que ele pague esse prejuízo porque comprovou o dolo e a culpa do empregado. Então, perceba, o artigo 932 fala que o empregador ou comitente será responsável por seus empregados, o que não retira também a responsabilidade do empregado em agir com diligência para não causar danos, sendo possível, portanto, ação regressiva ou direito de regresso, tá? Então, mais uma questãozinha com caso concreto que caiu no exame da ordem, que você tem que lembrar não só do que está na lei, aqui a gente está conseguindo olhar a lei, mas na primeira fase você não tem acesso, então você tem que lembrar esses detalhezinhos, porque você não vai ter acesso à legislação no dia, tá? Tranquilo até aqui? Até a próxima, pessoal!